Fala, gente! Como é que vocês estão aí? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um devocional. A fé se aprende, nós acreditamos demais nisso e hoje nós vamos falar sobre como é viver pela fé. Nós vamos mergulhar mais sobre isso e o que o Espírito Santo colocou no meu coração é de que viver pela fé é se permitir ser transformado de dentro para fora, é se permitir a olhar para dentro, para que o nosso externo seja refletido naquilo que eu estou mudando interiormente. Nós vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, você que está no devocional gravado aí, não importa o horário que você esteja, no dia que você esteja, Deus está com você. E essa música se chama O Quão Lindo Esse Nome É, Jesus. Sem crença, sem sistema fechado, nós não temos nenhuma religião envolvida nesse lugar. Nós temos apenas o Cristo, Jesus de Nazaré, aqui. Esse ambiente é dele, tá bom? Então, e você que tá aqui no ao vivo, Lumayuma, Jefferson, Cíntia Shibata, Juju Correale, Aninha, bom dia para vocês, mulheres, homens, Kel Sanches, Mari, Ale, vão chegando aí, Rodriguinho Scaranari, beijo no seu coração, irmão. Nós já vamos começar aqui. Se você puder abrir sua Bíblia, vamos no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 19. 16 a 18. 2 Coríntios, segunda carta, né, que Paulo escreveu para uma região, para uma cidade de Corinto. Então, as pessoas que moravam em Corinto eram coríntios, tá? Não é Corinthians não, tá bom? E Paulo escreveu essa segunda carta inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, inspirado por Deus. Deus é Espírito. Hoje em 2021 nós temos Deus como Espírito dentro de nós aqui nesse lugar. Ele vai fluir aqui para falar no seu coração o que é viver pela fé. O que é viver pela fé. Ele colocou algo novo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Ele me fez refletir, meditar em uma palavra, em um assunto específico que é muito importante para que a gente possa de fato viver pela fé. Porque acreditar em Deus não é suficiente para que eu possa viver pela fé. Eu preciso crer. Mas existe uma barreira que talvez você não tenha nem essa consciência, nem essa visualização de que ela está aí na sua vida e é ela que impede você de não crer. Porque crer é você pensar, falar e se comportar como Cristo Jesus. Mas existe uma barreira que precisa romper e é sobre ela que nós vamos falar aqui. Então sejam todos muito bem-vindos e o meu pedido é que você, Jesus, possa falar nos nossos corações. Nós cremos, Jesus, que você vive. Essa é a boa notícia. Nós cremos que esse ambiente, você está nesse ambiente e nós preparamos esse ambiente para você. Cada pessoa que entrou aqui nessa segunda-feira são pessoas que estão sedentas de querer algo novo. E eu quero te dizer uma coisa, Deus te chama até aqui, Ele que te chamou. Ele é seu Pai. Deus é Pai, Ele é Pai nosso. E nós podemos conviver aqui, mas principalmente se comportar como filho de Deus. Crendo absolutamente, existe uma barreira que vai romper hoje na sua vida para que você viva em plenitude desta palavra. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Ana. Diz assim a carta de Paulo. O título é Viver pela Fé. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória
acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Essa palavra é muito forte. E aqui tem centenas, para não falar milhares, de ensinamentos. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Você pode perceber e testar isso na sua vida. Você pode ler um versículo hoje e pedir para Deus te falar, pedir para Deus te dar um aprendizado. E aí você tem, e aí você enxerga, e aí você pratica, né? Não tem que praticar, tem que treinar. E aí daqui um mês você vai ler o mesmo versículo e Deus vai te dar um outro aprendizado. Ele vai fazer você enxergar outra coisa. E ele me fez não enxergar outra coisa, mas talvez a gente já leu, a gente já estudou essa palavra, mas eu creio que eu não compartilhei com você aquilo que Deus colocou no meu coração hoje. Me fez lembrar de algo importante e sutil que é necessário nós aprendermos para viver de fato pela fé. Para viver crendo e não apenas acreditando. Mas talvez você ainda não consegue, você sabe que tem que crer, mas você não consegue crer. Olha só, Paulo está falando com a gente aqui, primeiro, para não desanimar. Talvez você já abriu a sua semana desanimado, desanimada. Ou talvez alguma coisa vai acontecer ao longo dessa semana para deixar você desanimado. E por que a gente fica desanimado? Porque a gente se concentra naquilo que os nossos olhos estão vendo. É assim que a gente aprendeu. Algo externo acontece que faz com que você enxergue e se desanime. E Deus está falando no nosso coração aqui, falando para mim e para você de uma forma muito viva e presente nesse lugar. Eu creio que Ele está aqui. Você crê ou não? Ele está falando o seguinte, olha, ainda que o seu ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Ou seja, pode acontecer qualquer coisa externa. Se você se permitir a se renovar internamente dia após dia, a casa vai cair e você vai continuar firme na fé. E a sua fé não será abalada. O viver pela fé não será abalado, ou seja, você não vai esquecer tudo que Deus te ensinou. Tá entendendo? Agora, uma das coisas que Jesus veio nos ensinar e nos entregar principalmente é vida eterna. Ele diz, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas aqueles que não creem já está condenado. Nós falamos sobre isso ontem. Então, por exemplo, se você pega uma situação externa que está acontecendo na sua vida, alguém está doente da sua família, alguém está doente, ou seja, os seus olhos enxergam que alguém está no hospital. Se você comparar essa situação, se você souber o que é a vida eterna e comparar essa situação com a vida eterna, você vai ver que essa situação, você vai saber, você vai ter consciência de que essa situação ela é leve e momentânea, perto da vida eterna. A comparação que Deus está colocando aqui para que nós possamos pensar cara, todos os dias, saiba que existe uma vida eterna, que você conquista a partir do momento que você cola na videira e creia na videira. Ele te entrega a vida eterna. Então tudo que a gente passa aqui em 2021 é muito pequeno perto da vida eterna. O problema é que a gente não aprendeu isso. O problema é que eu não consigo enxergar isso, porque, cara, eu já estou há 1 ano sofrendo, Bruno. Eu já estou há 10 anos tentando me casar e não consigo. E o que é 10 anos perto da vida eterna? Não é nada. O problema é que você não aprendeu ainda o que é a vida eterna. Esse é o problema. E a gente está aqui 433 dias para aprender o que é a vida eterna. E como viver aqui na terra como no céu. Um lugar já preparado para a gente, chamado Nova Jerusalém. E aí o apóstolo Paulo ele fala o seguinte. Então, quando você entende isso, você começa a não olhar mais para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Viver pela fé é olhar para as coisas que não se vê. Viver pela fé é você enxergar, por exemplo, eu sou pai. Agora a ciência mostrou que eu sou pai. É ou não é?
A Bruninha vai vir, acho que amanhã aqui. Mas eu já sabia que eu era pai há 3 anos atrás. Nossos olhos não precisam ver nenhuma situação acontecendo para eu crer de que aquilo vai ser resolvido, de que aquilo Deus vai agir ali, Deus vai fazer aqui. Nossos olhos não precisam ver para nós andarmos. Agora, se eu continuar vivendo, andando apenas por aquilo que eu vejo, eu vou parar. É só você ligar a TV. É só você conversar com pessoas negativas, entrar no flow da negatividade, entrar no flow do pessimismo. É só você ver a situação do mundo, a fome. Se nós olharmos, isso é óbvio, é ou não é? Se a gente viver conforme o que nós estamos vendo em 2021, então vamos parar todo mundo, vamos desistir de viver. Vamos parar. Mas Deus não chama a gente para isso. Deus chama a gente para andar sobre as águas. E andar sobre as águas como Pedro andou é olhar para Cristo Jesus, que você não vê, mas que você pode verdadeiramente saber que Ele existe, mesmo que os seus olhos não veem. A básica da fé, né? Viver pela fé é você viver pelo aquilo que você não vê. Jesus você não vê em 2021. O apóstolo Paulo não viu Jesus, não conviveu com Jesus, mas teve um encontro com Ele. E você pode ter um encontro com Ele hoje. Agora, qual que é a grande barreira? A grande barreira da gente viver em plenitude pela fé. Existe uma barreira a ser rompida. Então, são várias. A primeira é conhecer quem a videira é, porque você não enxerga a videira. Então, nós vamos viver por aquilo que nós não vemos. A videira você não vê, Jesus você não vê, mas você pode conhecê-lo. A vida eterna é outra barreira, ninguém te ensinou sobre a vida eterna, então como que você vai conseguir fazer comparação dos problemas que nós passamos hoje, que é leve e momentâneo, perto da vida eterna? Então essa barreira da vida eterna nós já estudamos aqui, nós vamos sempre, todo dia falar sobre isso. Mas não é sobre essa barreira que o Espírito Santo colocou aqui para trazer para vocês. É sobre a barreira de nós verdadeiramente olharmos para dentro da nossa história de vida pessoal, olhar para as nossas convicções, olhar para a origem dos comportamentos que eu tenho que impede de eu viver pela fé. Por exemplo, Jesus ele disse em Mateus capítulo 23, versículo 26, que primeiro é necessário limpa primeiro o interior do copo e depois o copo ficará limpo. Primeiro eu preciso limpar o copo por dentro, depois o copo vai ficar limpo. Jesus ele fala também de que, olha, o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo morre por falta de conhecimento. Por exemplo, você passou a vida toda escutando do seu pai e da sua mãe que você não pode ficar ansioso ou ansiosa. Não pode, porque a ansiedade é ruim, você não pode ficar ansiosa, você não pode ficar ansiosa, porque a ansiedade é ruim. Você escutou a vida toda isso. Quando você se torna adulto, você, inevitavelmente, você vai ter momentos de ansiedade, porque isso faz parte da carne humana. Você é um ser humano, você não é uma máquina. E quando vem aquele comportamento de ansiedade, você luta contra aquele comportamento de ansiedade. É ou não é? E aí você não aceita aquilo. E você não percebe que você está lutando contra o comportamento de ansiedade, porque você tem uma convicção interna de que a ansiedade é ruim, de que você não pode. E aí Deus está te chamando hoje. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Por isso que é muito importante você cuidar das suas emoções. Que verdadeiramente, bem cuidado, você vai ter um acesso maior em plenitude para viver pela fé. Viver pela fé. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se você não parar, ir no processo de terapia, ir fazer algum processo, algum curso de autoconhecimento, alguma coisa, para você olhar para dentro e lembrar, porque você não enxerga de que a origem está naquilo que você escutou do seu pai e da sua mãe. Cara, enquanto eu não tive a coragem, a oportunidade de abrir a minha história de abuso, de complexo com o corpo, de coisas que me machucaram na infância, eu não vivi a plenitude de Jesus. Essa é a verdade.
Existem várias barreiras. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo? Existem várias barreiras para viver pela fé. A palavra de hoje é como viver pela fé. A barreira de conhecer a videira, a barreira de entender de que a fé se aprende, a barreira de ler a Bíblia, de aprender a ler a Bíblia que ninguém nos ensinou, a barreira de entender o que é a vida eterna pela fé. Mas também, e é esse ponto que eu quero ficar com vocês aqui hoje, mas também a barreira de olhar para dentro e de olhar para as nossas convicções. Espírito Santo, por favor, o meu pedido é que você flua e de que você abra os olhos dessa mulher, de que você abra os ouvidos dessa mulher, de que crenças sejam quebradas nesse momento e de que pessoas sairão daqui deste devocional buscando se autoconhecer. É óbvio que você não vai esquecer do auto com L, autoconhecimento com L, ou seja, de conhecer quem Deus é, para descobrir qual é o plano dele para a sua vida, mas o autoconhecimento é muito importante, não é um e nem outro, é E. Agora, se você tem a videira, se você já eu quero falar com pessoas que já acreditam em Deus e que, eu tô colado na videira há muito tempo, mas eu não consigo romper a fé, porque chegou o momento de você olhar para dentro de você, para sua história de vida e curar aquilo que precisa ser curado aí dentro. Se permitir a isso. Quando eu fui verdadeiro comigo mesmo, quando eu fui verdadeiro de expor a minha história, eu tive a oportunidade de viver verdadeiramente aquela palavra que Jesus disse: ei, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu era preso e não sabia. Eu era escravo e não sabia. Enquanto eu não fui verdadeiro comigo mesmo, de olhar para a minha história e de curar a minha história, eu não tive a plenitude de acessar a verdade que é Cristo Jesus. E às vezes você está tentando viver colado na videira, você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele liberta, você já sabe um monte de coisa sobre Jesus. E você acredita e você tenta crer. Crê um dia, crê 2 dias, crê 3 dias, mas depois chega alguma coisa que acessa gatilhos, que acessa alguma coisa da sua história de vida que te barrera. Esquecer da fé. E aí você se culpa. Pior de tudo é se culpar. Pior de tudo é entrar no tribunal. Ei, chegou o momento de largar as armas. Chegou o momento da gente ser humilde. Sabe o que acontece? Jesus, ele fala disso. Jesus, quando ele conta uma parábola, quando Jesus conta uma história, vocês estão entendendo, gente? Quem está aqui comigo, que eu não consigo ler aqui agora, nós vamos avançar. É isso aí. Porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui, Deus está falando com a gente, que viver pela fé é se permitir se renovar de dentro para fora. Porque o externo vai se desgastar, o nosso corpo se desgasta a partir do momento que a idade vai passando. Vai passando. Mas, por exemplo, o Silas aqui embaixo, 64 anos de idade, trabalhando no turno da noite, porteiro, pastor, meu pastor, porque ele é pastor mesmo, tá? Ele é pastor. Ele se renova dia após dia. Perdeu a esposa com câncer de mama, 12 anos. Mas ele continua. Ele não paralisou. Então qual é a história de vida? Quem são as pessoas que nunca buscou se autoconhecer nessa sala? Chegou o momento de você buscar isso. E se você está colado na videira, Deus vai colocar as pessoas certas para te ajudar. Quando eu e Bruna passamos para a nossa maior crise aqui dentro de casa, rapaz, e existe uma crença muito forte, inclusive, de pessoas que vivem, que estão coladas na videira, pessoas de dentro da igreja. Eu conheço um monte, eu vou em várias, onde Deus manda eu vou. Tem uma aqui perto de casa, mas ei, deixa eu te falar, esse lugar não é um lugar de religião, eu não tenho. Nós somos apaixonados por Jesus Cristo. Agora existe um peso em cima de pessoas, de que olha, eu não posso aceitar aquilo que eu estou sentindo, eu não posso olhar para as minhas emoções, eu não posso buscar terapia, porque cara, eu já tenho Jesus, então eu tenho que continuar com Jesus. Sim, só que é o seguinte, Jesus ele pode colocar uma pessoa para te ajudar. É necessário, não é separado.
Eu até tentei uma época da minha vida em separar as coisas e não pode separar. Porque a gente tem quando a gente busca, quando a gente consegue alguma coisa, a gente tende a ir ao excesso, né? Ou é 0 ou é 100. Ou é alto com U ou é alto com L. Não, é as duas coisas que precisam ser buscadas por nós. Porque muitos comportamentos que você que está aí tem, você nem está ligado no que você está fazendo. Tá tudo no automático, o inconsciente nosso te dominando. Você nem sabe a origem, você nem sabe por que você está tendo aquilo. Você precisa de alguém para te ajudar. Quando eu e Bruna passamos pela maior crise, Deus colocou uma mulher, a Rosana, para nos ajudar, se tornou nossa amiga, terapeuta. A gente ficou 7 meses, toda semana. Teve algumas semanas que eu não fui, mas a Bruna foi. Teve algumas semanas que ela não foi e eu fui. Mas toda semana eu e minha casa estávamos buscando se autoconhecer para nos curarmos. Colado na videira. Mas tendo alguém externo, é como um advogado. Você está imerso num problema, você precisa de um advogado. Aliás, Jesus é o advogado. Você precisa de alguém de fora, de alguém que está fora das emoções, das suas emoções, para poder te ajudar. Você está entendendo ou não? Enquanto você não olhar para dentro, não olhar para sua relação de pai e mãe, enquanto você não olhar e curar os traumas que foi feito, já era. Por isso que Jesus ele disse na parábola dos 2 filhos, que o pai chama para trabalhar na vinha. Um filho fala que vai e não vai. O outro fala que não vai, mas vai trabalhar na vinha, mesmo não querendo ir. Quem é que quer ficar indo toda semana fazer terapia, rapaz? São poucas pessoas que curtem. Eu curto. Mas a maioria não, mas só que tem que ir. E aí Jesus ele termina nessa parábola e ele fala para todo mundo que estava ouvindo lá. Quem entra primeiro no reino de Deus são os publicanos, as prostitutas, os alcoólatras. São as pessoas que são pessoas machucadas, mas que são abertas a se autoconhecer. Que são abertas a buscar o alto com U e o alto com L. E aquelas pessoas que já tá tudo bem, ou que não quer olhar para dentro, são as pessoas que vão ter mais dificuldade para entrar no reino. São as pessoas que vão ter mais dificuldade de receber o reino em 2021, que é o quê? Paz, alegria e justiça de Deus para nós. Se você tem um problema com seu pai, você precisa resolver o problema do seu pai. Eu tive uma treta com meu pai também, irmão. 26 anos da minha vida. Tive que ir até a Bahia pedir perdão pro meu pai. Depois que eu fui fazer um processo de autoconhecimento. Que eu entendi que meu pai não era um super-herói, mas ele tentou bater na minha mãe. E eu tentei pegar uma faca para matar ele. E ele traiu minha mãe dentro da minha própria casa. E eu tinha vários machucados, eu tinha muita raiva do meu pai. Mas hoje meu pai é top, a relação. Distante, né? Porque ele mora na Bahia aqui, mas nós se amamos. Mas enquanto eu não fui lá e não resolvi primeiro o meu interno, para depois ir lá, movimento, ação de ir lá e perdoar, a minha vida não rompeu. Vocês estão entendendo, gente? Porque o que Deus colocou no meu coração é que é o seguinte: viver pela fé é você se permitir a limpar o copo por dentro. E aí sim, o externo será limpo. São vários ensinamentos que o apóstolo Paulo, que Deus fala conosco nessa passagem. Mas o que Deus fica comigo hoje, eu compartilho com vocês aqui, é de que chegou o momento de você olhar para aquilo que você não vê. O mundo invisível, como a Bíblia diz. Um amigo nosso, Rodrigo Fonseca, fala muito sobre o mundo invisível. As emoções é o mundo invisível. Se autoconhecer é você trabalhar em cima do mundo invisível. Construir um prédio, você está trabalhando no visível. Você vê as coisas, a matéria bruta, tal, e você está vendo. Mais fácil, vamos dizer. A fé está no mundo invisível, a videira está no mundo invisível. E Deus nos chamou, Deus projetou a gente para viver no mundo invisível, irmão. Eu sei que isso talvez magoou alguém. Magoou alguém não quero aceitar isso, então não aceita. Quando Adão e Eva tomou a pior decisão que eles poderiam tomar, eles enxergaram, e aí lascou. O problema é que eles enxergaram aquilo que não era para eles enxergar. Estamos nus, estamos agora com medo, com vergonha. Agora nós temos a culpa pesando na minha consciência. E agora eu não posso mais andar com Deus. E aí eles vão tocar a vida deles. E aí milhares de pessoas já passaram.
Bilhões de pessoas já passaram, até chegar aqui agora, 2021. Onde nós estamos sendo convidados a voltar para a nossa essência. Essência é uma característica básica do ser humano. É uma característica básica de qualquer coisa. E nós estamos aqui o quê? Entre seres humanos. A jiboia está aqui. Mas nós estamos aqui falando do quê? De ser humano. E olhando para a luz da Bíblia, qual é a característica básica? Qual é a característica básica do ser humano? Ser imagem e semelhança de Deus. E como que eu vou ser imagem e semelhança de Deus? Foi para isso que Jesus veio. Nos reconciliar com Deus, com o Pai. Expressar o amor dele por nós. E falar o seguinte: agora vocês podem, depois do que eu fiz na cruz, de ser a minha imagem, de ser a minha cópia. Seja imagem de Jesus. Agora, para você ser imagem de Jesus, falar, pensar e se comportar como a videira, você precisa também olhar para dentro e buscar se curar de traumas, de dores que talvez você ainda nem enxergue o quanto que reflete na sua vida adulta. Você precisa de ajuda. Te ajuda. E eu cansei já de receber mensagem de pessoas que não conseguem romper na fé. Não conseguem romper na fé por quê? Porque não está querendo olhar para dentro. Não está querendo buscar se autoconhecer. Não adianta, irmão. Não adianta. É as duas coisas que precisam. Quem está entendendo isso? E eu quero saber o seguinte. Tá barulho para vocês que tá tendo uma obra aqui. E acabou o som aqui. São as interferências que acontecem na vida. Desligou o meu micro. Eu vou entender por quê já. E tá tendo barulho aqui. Hã? Então, as pessoas que Jesus ele fala, está tranquilo. Quando Jesus ele fala, olha, em verdade lhes digo que os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram julgados pela sociedade como ladrões, quando os publicanos e as em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Jesus está dizendo isso. Jesus andava entre publicanos e entre prostitutas porque são pessoas que não queriam. Prostituta, a maioria, não quer viver aquilo que elas estão vivendo. E elas vivem por quê? A maioria, tá? Problema com o pai. E vários outros problemas que levam ela a viver dependente da prostituição para ter dinheiro. A maioria delas tem filho e precisa se prostituir para ter dinheiro para trazer comida para dentro de casa. Eu já vivi nesse mundo da prostituição, só para você saber. Mas Deus me tirou desse lugar. Agora é o seguinte. Por que elas são prostitutas? Porque elas têm problemas emocionais. Porque a maioria delas tem problema com o pai. E aí reage na vida adulta buscando o pai em homens. Ou, por exemplo, eu estou dando um exemplo só para você olhar para a sua história de vida, para você refletir sobre a sua história de vida nesse momento. Ou pessoas que têm raiva mesmo do pai, então quer saber, eu vou me prostituir para descontar tudo, para que eu cause vergonha, por exemplo, nos meus pais. Você entende? Então tudo que a gente se comporta hoje tem uma origem, e essa origem precisa ser resolvida. Imediatamente, é uma urgência isso daí. Isso é uma urgência, não dá mais pra gente perder esse tempo. Ficar tentando resolver o externo, ficar tentando, na força do braço, mudar os comportamentos. Não tem como, irmão. Não tem como. Agora, vou dizer de novo, quando você está colado na videira, a videira vai te dizer qual é o melhor lugar para você ir, para você se curar. Vai colocar a pessoa certinha para você. Amém? É isso que Deus queimou no meu coração hoje. Vamos orar? Eu quero orar aqui com vocês, porque eu posso falar aqui 30 horas. Se o Espírito Santo de Jesus, o Espírito de Cristo, não abrir a sua consciência para que você busque isso, para que você busque se autoconhecer com U também. Estou pedindo e pedi dias atrás também. O que está acontecendo daí? Amo vocês. O que está acontecendo daí? Enquanto a gente não buscar se autoconhecer com U, a gente vai sempre tropeçar. E também, se eu só me autoconhecer com U e esquecer que eu não me autocriei, que alguém que me criou e eu não ter relações com ele, já era. E o próprio Jesus disse, né? O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Agora você imagina você colado na videira, crendo na videira, sabendo que o poder de Deus se manifesta na sua vida, já se manifestou várias vezes, e você pedindo para ele
você pedindo orientação para ele, para onde é que você tem que ir para curar as suas feridas. Ele vai potencializar, ele vai acelerar isso. Ele fez a nossa cura aqui em 7 meses, mas nós buscamos a nossa cura, eu e minha esposa. 7 meses de terapia. Nós buscamos terapia de casal para restaurar. Não caiu do céu. Não caiu do céu a restauração. O perdão que saiu da boca da minha esposa, de todas as mágoas que eu causei em cima dela, não saiu da boca dela da noite pro dia. Deus pode até fazer esse milagre, mas é o seguinte, eu creio também que Deus, ele sabe que a gente gosta de uma zoninha de conforto. Ele sabe que é nossa carne. Jesus, ele veio, ele sentiu na pele, ele sabe o que a gente sente. Jesus sabe o que a gente sente, irmão. Deus sabe o que a gente sente, porque ele veio à terra para sentir as coisas que a gente sente. Jesus sofreu, Jesus foi rejeitado, Jesus chorou, Jesus teve todas as nossas emoções, ele sabe. Então, ele quer que a gente saia da zona de conforto, ele quer expurgar a gente da zona de conforto. E nós precisamos se movimentar. Oração termina com ação. Então nós vamos orar, eu não sei o que é que vocês estão falando daqui, mas nós vamos orar junto. Oração não é alguém que ora por você, é você que ora junto com ela. Oração junto. Esse é o meu maior sonho. Pessoas entendendo que a oração é junto. Oração é junto, oração é movimento, oração não é eu paralisar, oração termina com ação, oração é eu ir junto, tá? É movimento, tá bom, gente? Então, eu quero, Jesus, deixa eu só entender aqui, o que tá acontecendo aqui nesse chat? Alguém mandou uma pergunta aqui. Amém. Minha sobrinha, tá. Pois é, o Covid é uma situação, ainda, e a palavra de hoje é, ainda que o nosso ser exterior se desgaste, ainda que eu pegue Covid, ainda que aconteça qualquer coisa na nossa vida, no ser exterior, eu não posso esquecer de que Deus está no controle de todas as coisas. E se nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, se aconteceu alguma coisa de ruim na minha vida, é porque Ele está no controle. É porque Ele permitiu. E muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas, por exemplo, a nossa casa precisou cair aqui. Eu precisei passar por situações que eu não queria passar para eu poder aprender sobre essa fé, para eu aprender sobre a videira. Vocês entendem, gente? Então, agora, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, você fica cego, você fica cega, você esquece da fé. E esquece porque você tem bloqueios emocionais e porque você ainda não conseguiu entender quem Jesus é e não conseguiu enxergar a vida eterna que Ele está prometendo pra gente. Rapaz, a Bruna tem um neném na barriga. Se o neném morrer, eu tenho que continuar. Se o neném morrer na barriga da minha esposa, eu tenho que continuar. Eu não posso cair. E mesmo que eu esteja sentindo o bagaço do bagaço, eu sei em quem tenho crido, e eu sei quem está no controle de todas as coisas, e eu sei com quem eu quebro pau, e eu sei com quem eu converso, e eu sei com quem eu me desago, me rasgo inteiro. É com Cristo Jesus. Então, gente, não dá mais. Deus está no controle de todas as coisas. E o que impede você de viver essa palavra é porque ainda você não buscou de todo o seu coração o autoconhecimento com U e com L. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, imagina você se autoconhecendo com U e tendo Cristo coladinho na videira. Ele potencializa o poder de Deus, velho. As escrituras é poder de Deus. E Jesus, ele disse, o erro de vocês está no fato de não conhecer as escrituras. Por exemplo, ainda que a figueira não floresça, lembra aquele versículo? Tem até uma música, tá lá no livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Olha só, isso aqui é para agora, viu? Quem mandou mensagem para mim aqui com a questão aqui, e para todo mundo aqui, nós vamos orar em cima dessa palavra. Jesus, o meu pedido é que no seu nome, o seu Espírito flua neste momento e possa fazer com que a pessoa se renove de dentro para fora. Para que a pessoa entenda que a renovação, que a transformação, que viver pela fé é ser transformado de dentro para fora. Com L e com U. Autoconhecimento. Com L e com U. Para quê? Para que, olha, quando chegar uma situação na sua vida em que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione,
e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, nós cremos na vida eterna, nós cremos na salvação e eu me alegro no Senhor. Deus está querendo te ensinar isso, mulher e homem. É por isso que você está passando por situação ruim. É por isso, é na situação, é no bagaço mesmo que nós vamos aprender, irmão. Como é que você quer ter experiência de fé sem passar pelo deserto? Não tem como. Como é que você quer chegar na terra prometida sem passar pelo deserto? Não tem como. Agora, quando você passa pelo deserto, você se murmura, você se revolta, você se entristece, você se paralisa. E milhares de hebreus, israelitas, morreram no deserto. Morreram no deserto. Morreram no deserto. Murmuraram o tempo todo, ficaram tristes o tempo todo e esqueceram de que o segredo está em olhar para o Senhor e não para você mesmo. Sabe assim? Então Deus está chamando a gente, de verdade, em 2021. Por que você acha que a gente ainda está com pandemia? Por que você acha que ainda tem pessoa morrendo com Covid? Por que você acha que tem pessoas ainda pegando Covid? Por quê? Porque Deus está querendo fazer experiência de fé. Deus está permitindo. Na verdade, eu não conheço em plenitude, obviamente. E nem quero conhecer em plenitude, porque eu não sou Deus, para saber por que Deus ainda está permitindo nisso. Mas ou eu confio em Deus, de que Ele está permitindo por um propósito maior, e tem propósito individual para cada um aqui dessa sala, ou eu me revolto. Então você fica aí, abre lá a televisão e fica lá fazendo count de morte. Deus não chamou a gente para isso, irmão. Deus não chamou a gente para... E ainda que a figueira não floresça, ainda que você esteja... Gente, eu vou falar para vocês, eu não acordei muito benzinho hoje, não. Eu acordei meio angustiado hoje, meio esbagaçadinho, sem saber o que fazer, meio perdido. Acordei assim hoje, vou falar para você, mas eu fui aonde eu sei que eu tenho crido, cara. Eu fui buscar na fonte. Eu fui falar para ele a verdade. Eu fui falar para ele o quanto eu estava me sentindo. Ele já sabe como eu estava me sentindo, mas ele quer ouvir nossa voz. Eu fui falar com ele, eu fui ler a palavra dele, eu fui ler as escrituras dele, eu fui ter contato com o poder dele. E o que aconteceu? Passou. Organizei meus pensamentos, coloquei no papel que precisava colocar, acabou. O problema é que você não faz isso. O problema é que é mais fácil pedir oração. O problema é que é mais fácil se entristecer. O problema é que é mais fácil usar o WhatsApp como broadcast, ficar espalhando tudo, espalhar o seu problema para todo mundo. Deus não te chama para isso, Ele te chama para o secreto. Ele te chama para você conhecer a palavra. Ele te chama para você se autoconhecer com o. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas eu não tenho não sei o que lá. Que é isso, irmão? Que é isso? Se você está colado na videira e você não tem dinheiro, por exemplo, para fazer uma terapia, você não tem dinheiro para fazer uma terapia, você está colado na videira, ele é o dono do ouro e da prata. Você crê nisso ou não? Então ele bota na sua mão, vai pedir, vai buscar. Ele vai te dar sabedoria para você ter o ouro e a prata para pagar. Vocês estão entendendo, gente? Não há barreiras mais para nós. Jesus já fez o mais difícil, ele venceu a morte. Jesus, o Nazareno, Nasa, venceu a morte. Não há problema nenhum que você esteja passando. E ainda que alguém morra da sua família, ainda que você mesmo morra, Jesus não fala mais de morte, ele te apresenta uma vida eterna. Então, a escolha é nossa. Eu vou dizer de novo, eu vou falar agora, para que você entenda. Eu vou ser pai. Na verdade, eu já sou há 3 anos. Nem de exame nós precisávamos, mas tem que fazer, não tem? Pois é, Bruninho acho que vem amanhã aqui. E é o seguinte, e se o neném morrer? Ai, Bruno, para de falar com isso, porque as palavras, você tá vibrando. Arreda-te daqui, moço. Presta atenção. E se acontecer isso? Eu vou ser abalado? Eu vou paralisar na minha vida? Eu vou me matar? O que eu vou fazer? Não vou fazer isso daí não. Eu tenho que continuar. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Porque a gente cuida das nossas emoções. Eu continuo, irmão, e minha esposa também, mesmo dando aula disso. Mesmo cuidando de pessoas, nós continuamos, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e a nossa maior guerra está aqui, ó, na mente, nos pensamentos. A nossa maior guerra está aqui. E é onde Satanás ele age. É onde ele vem de forma sutil. Ele vai percebendo o terreno fértil que você vai abrindo as portas, e ele vai percebendo os terrenos férteis para ele entrar. E aí ele entra nos seus pensamentos e te derruba. Você não pode aceitar mais isso. Porque Jesus venceu esse cara há 2000 anos atrás. E quer ensinar a gente a viver como que essa guerra já esteja vencida. Essa é a verdade. E vai ter um dia, na volta de Cristo, que é o melhor momento, vai ter um dia
em que tudo fará sentido, onde nós estaremos na Nova Jerusalém, olhando um para o outro aqui e falando assim: foi tão bom, né? Lá em 2020, 2021, ter aprendido essa fé que se aprende. Foi tão top, não foi? Valeu a pena. Foi bom. Agora nós estamos no melhor lugar. Nós vencemos. Nós vencemos. Vocês entendem? Continuamos aqui todos os dias, até quando Deus quiser. Lado a lado, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta. E de sábado e domingo, às 10 horas da manhã. Eu vou subir um post agora no Instagram. Se fez sentido para você, manda um check de lá, marque pessoas, compartilhe com pessoas a mensagem do dia. Viver pela fé é ser transformado de dentro para fora. Se fez sentido isso para você, compartilha para as pessoas, porque às vezes muitas pessoas estão apenas acreditando e querendo crer em Deus, ou seja, querer ter pensamentos como Jesus Cristo, querer ter comportamentos como Jesus Cristo, falar como Jesus Cristo, mas tem buracos emocionais que precisam ser resolvidos. Ou seja, precisa se permitir a ser transformado de dentro para fora. E com Jesus, ele potencializa. Sem Jesus vai durar 1 ano a terapia. Terapia eu tô dando um exemplo, tá? Mas existem vários outros caminhos para você aí, hoje em dia. Nós temos milhares de outros caminhos. 1 ano, mas com a videira, 3 meses. Ele não quer perder tempo mais, mas ele quer ver a sua busca, ele quer ver seu movimento. Ele quer ver você saindo da zona de conforto, tá bom? Então, compartilha lá. Eu vou subir agora esse post, eu mesmo já escrevi hoje de manhã no meu devocional. E que Deus te abençoe. E o meu pedido, Jesus, é que verdadeiramente as pessoas, nesse papo consciente que nós estamos tendo aqui, que as pessoas possam sair daqui ativadas na sua fé e buscando, se movimentando para fazer aquilo que precisa ser feito na semana. Ainda que a figueira não floresça, ainda que todos os gados fugiram do campo, nós vamos continuar. Porque Deus é o dono do ouro e da prata e não vai faltar nada na minha casa e nem na sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Fechou? Beijo no seu coração, fica com Deus e nós estamos juntos, colado da videira. Deus quer dar experiências de fé para você aí que está passando por um deserto. Todos nós temos problemas, todo problema ele dá experiências de fé. Creia nisso, para de ficar olhando para o problema, vai atrás da solução. Tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus.